Falar de threads, de processos, significa falar de concorrência. A concorrência ocorre entre os processos e threads na medida em que eles estão buscando utilizar os mesmos recursos, seja o próprio processador, seja algum outro recurso disponível pela máquina. Então, seja bem-vindo à nossa terceira aula e nós vamos falar hoje sobre concorrências que ocorrem nos processos e nos threads, ou, melhor falando, entre processos e threads. Quando dois ou mais processos concorrem por um recurso qualquer, imaginemos aqui um recurso na memória, representado aqui pelo valor x, nós dizemos que esses processos estão em condições de corrida. Então os dois dispararam uma corrida para acesso à variável. Então essas são as famosas condições de corrida, ou race conditions. Então vamos ver o que ocorre quando esses processos estão acessando uma variável comum na prática. Então nós temos aqui dois processos, ou melhor, dois threads. Um thread chamado processo 0, outro thread chamado processo 1, que teoricamente vão acessar os mesmos recursos da máquina. Eles vão acessar uma variável em comum, uma área de memória em comum, alguma coisa em comum. Então, vamos ver o que acontece com esses processos. Primeira coisa que nós definimos aqui, processo 0, é gerar um número aleatório. Esse round aqui gera números aleatórios. Quando colocado dessa forma aqui, esse número aleatório ele vai gerar um número aleatório com valor inferior a 50, no inteiro de 0 a 50. Então, esse inteiro de 0 a 50 é colocado no campo tvnsec da estrutura REC, que nós definimos aqui no começo. Essa estrutura chamada time especificação de tempo, time spec, ela é utilizada para fazer o nosso processo dormir um pouquinho. Nesse momento que ele faz dormir através de um comando chamado nanosleep. Esse comando nanosleep na linguagem C, ela vai botar o nosso processo para dormir um tempo, como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Então é só para dizer, aqui eu estou fazendo alguma coisa. Depois que ele acordar desse sleep aqui, o processo, então ele vai dizer, eu estou saindo da minha execução, estou saindo da região em que eu entrei. Na realidade, o que o processo faz? O processo calcula um número qualquer, o processo explica, estou entrando na região crítica, o processo vai dormir simulando alguma coisa, e o processo sai. Só isso. O processo 0 faz isso, o processo 1 também. Calcula um número, diz que está entrando, faz alguma coisa e sai. Observe que, se não houver controle sobre o que esses processos estão acessando, o resultado dos processamentos deles podem ser imprevisíveis. Imagine então que esses dois processos, durante esse período que eu coloquei para dormir, na realidade ele fizesse uma operação sobre uma variável compartilhada, por exemplo, uma variável x cujo valor inicial fosse 2. Imagine que o processo 0, que eu vou chamar aqui de P1, apenas somasse a variável com o valor de 2. E o processo 1, que eu vou chamar aqui de P2, multiplicasse o valor compartilhado por 3. Então, se os processos seguissem uma ordem natural de execução, e o P2 fosse executado após o P1, então o P1 pegaria o valor inicial de 2, somaria mais 2, que daria 4, e a seguir o P2 pegaria esse 4, multiplicava por 3, teríamos como resultado final 12. Porém, se o P1 for executado primeiro, se o P2 for executado primeiro, ele vai pegar o valor de 2, multiplicar por 3 dá 6, e depois somar com 2, e o resultado seria 8. Agora, se durante a execução de P1, P2 interrompesse P1 para ler a variável, quer dizer, não é que P2 interrompesse P1, é que P2 lesse a variável no momento em que P1 estaria
modificando o valor dela. Então, como o P2 lê o valor que ainda não foi modificado por P1, então ele vai ler o valor 2. E vai escrever lá a operação que ele realiza, que pode ser o 6, se P2 escrever, mas depois que P2 escreveu o 6, o P1 escreve o 4 por cima do 6. Então, quem termina primeiro escreve e o outro vem e sobrescreve. O P2 pode sobrescrever sobre o P1, ou o P1 pode sobrescrever sobre o P2. O resultado pode dar 4 ou 6. Da mesma forma que se o P2 chegar antes na variável, mesmo assim o P1 pode ler o valor que ainda não foi modificado e ser sobrescrito por P2. Então P1 e P2 podem um sobrescrever em cima do resultado do outro e nós teríamos aí o valor da variável ocorrendo finalmente de forma imprevisível. Se isso for uma operação bancária, então o banco está em má situação. Então, essas coisas imprevisíveis ocorrem porque é permitido na concorrência natural que os processos façam o que quiserem com os recursos que eles possam dispor. Nós dizemos então que os processos estão agindo numa área em que eles acessam recursos comuns a outros processos. Essa área é chamada de região crítica. Então, o processo 0, aqui no nosso caso, ele vai entrar na região crítica, simbolizada aqui pelo tempo que ele passa dormindo, e sair da região crítica. O processo 1 vai entrar em uma região crítica, né, e vai passar um tempo lá, depois sair da região crítica. E não havendo controle sobre quem possa entrar ou quem possa sair, os dois processos estarão ora nas suas regiões críticas, ora fora das suas regiões críticas. Então nós temos aqui a função main, que cria os dois threads, pthread T0, que é esse T0 definido aqui, declarado aqui. Cria também o T1, declarado aqui. Nós já vimos como criar threads na aula passada, no vídeo passado. Então estamos apenas criando um thread 0, com processo 0, thread 1, processo 1. Vamos então executar esse programa e ver o que acontece. Nós já tínhamos compilado aqui, nós vamos compilar de novo então. Lembrando que esses programas são compilados com a opção pthread. E aqui vai... Agora vamos executar. Então vocês podem ver aqui que o processo primeiro 0, ele entra em região crítica e o processo 1 também, logo em seguida. O processo 1 está saindo da região crítica e o processo 0 ainda está em região crítica. E depois que o processo 1 saiu é que o processo 0 sai. E essas coisas acontecem e se repetem. O 0 entra em região crítica, o 1 também. O 1 sai, depois o 0 sai. E essa coisa vai acontecendo, eles vão se misturando, os processos, nas suas respectivas regiões críticas, e os resultados dos cálculos que eventualmente tenham sido feitos nessas áreas são imprevisíveis. Então nós vimos aqui claramente o conceito de região crítica. Então a região crítica é a área do processo que acessa recursos comuns a outros processos. Então esses recursos comuns, que são acessados por um ou mais processos, não são exatamente, e é bom observar isso agora, que o recurso não é a região crítica, o recurso é o recurso que está sendo utilizado, é a mesma variável de compartilhada, é o sistema de entrada e saída compartilhada, são os elementos que o processo usa. Esses são recursos. As regiões críticas são as áreas dos processos que estão acessando esses recursos compartilhados. Então, a respeito das regiões críticas, é importante que se diga, então, que não pode haver dois processos simultaneamente em suas regiões críticas. Por quê? Porque isso leva a resultados imprevisíveis, a falhas, diríamos assim, graves no processamento. Isso pode levar à inconsistência geral de dados.
Então, é importante que não haja mais de um processo simultaneamente nas suas regiões críticas. Mas para que isso aconteça, o sistema tem que prever, tem que impedir que dois processos estejam ao mesmo tempo nas suas regiões críticas. Mas ele não pode fazer isso na suposição de que um processo A é mais rápido que o processo B. E, portanto, vamos deixar o processo A primeiro, executar ele, acessar a sua região crítica, sabendo que ele vai sair bem antes do processo B. E se isso não acontecer, né? Então, as suposições que são feitas a respeito da velocidade podem falhar. Não garantem que dois ou mais processos estejam alternadamente na sua região crítica. Então, outra coisa também que é importante que se diga a respeito da região crítica é que nenhum processo que esteja fora da sua região crítica vai impedir outros processos de entrarem na sua região crítica. Então, um processo fora da região crítica não vai impedir outros processos. E nenhum processo deve ter que esperar para sempre. Ou seja, se alguém entrou na região crítica, esse alguém não pode ficar lá impedindo para sempre um outro processo de entrar. Ou mesmo que ele saia, né, da sua região crítica, ele não pode impedir outros de entrarem. Então, de alguma forma, o sistema operacional tem que garantir que um processo, uma vez necessitado de utilizar a sua região crítica, esse processo possa ter acesso a ela assim que possível, garantindo que nenhum outro processo esteja também na região crítica. Então, o que é que se espera? Espera, então, que um processo A ele vai no seu fluxo de execução. Normalmente, imagine que a linha do tempo seria aqui da esquerda para a direita. Então, o processo A, quando ele vai executar, ele entra uma área de execução dele chamada região crítica. Ele começa a executar instruções que estão dentro de uma região crítica, ou seja, que acessam recursos comuns. Então, ele vai executando dentro da sua região crítica. O processo B vai em execução também. Em algum momento, ele tenta entrar na região crítica, mas ele não pode entrar na região crítica porque o processo A está em região crítica. E uma primeira regra que nós acabamos de verificar em sistemas concorrentes é que apenas um processo em um sistema concorrente pode estar em sua região crítica num determinado instante. Então, o processo B, ao tentar entrar na região crítica, ele é bloqueado, ele é impedido pelo sistema operacional de entrar na região crítica. E ele vai ficar um tempão aguardando até que o processo A saia da sua região crítica. E o processo B, então, uma vez que o processo A saiu, ele entra na região crítica e, eventualmente, mais na frente, ele sai da sua região crítica. Então, esse é o modelo que deve ser seguido e implementado pelo sistema operacional. A questão é como fazer isso. A primeira ideia que se possa ter, uma ideia ingênua, né, nós poderíamos dizer assim, é através de uma coisa que nós poderíamos chamar de alternância estrita. Então, o que seria a alternância estrita? A alternância estrita seria cada processo, ao entrar em uma região crítica, ele só entrar quando chegar a sua vez. Ou seja, se você tem 3 ou mais processos, melhor dizendo, se você tem 2 ou mais processos tentando entrar na região crítica, eles vão sortear entre eles qual é a vez de cada um. Então, diríamos, processo 0, se é a minha vez, ou seja, se é a vez do 0, ele entra na região crítica dele. E o processo 1, se é a vez dele, ele entra na região crítica. E depois que quando ele for sair, ele diz, olha, agora a vez é do outro processo, não é mais minha. Então, nós temos aqui um código representando como é que isso poderia funcionar. Então, nós temos aqui o processo 0. O processo 0, ele fica no loop infinito aqui, ó. Enquanto a minha vez, que é representada aqui pela variável turn, enquanto a vez não for do processo 0, enquanto não é a vez do 0, ele fica num loop infinito. Então, nesse loop infinito, ele fica parado aqui, até que a variável turn, que é a variável que ele usa para controlar a vez dele, muda de valor. Então, quando o turn passa a ser 0, então essa condição passa a ser falsa e o loop deixa de existir. Aí sim ele entra na sua região crítica, na região crítica do processo 0. Depois que ele sai da região crítica do processo 0, ele bota a vez para 1 e diz, olha, agora a vez é do processo 1, porque a do 0 já foi. E aí o processo 1 pode
é a variável turn lá no processo 1 também. Essa variável ela é comum aos diversos processos, e quando ele é acessado por outro processo, ele verifica que a vez é do 1. Então, o processo 1 pode começar a execução. Quando chega no processo 1, o processo 1 também está executando, ele está executando concorrentemente com o processo 0, e ele também está no laço infinito, esperando a vez dele. Então ele vai ficar aqui enquanto a vez não for a dele, ou seja, quando o turn for diferente do 1. Então, enquanto o turn for diferente do 1, ele fica no loop infinito. Bom, quando o turn passa para 1, quem é que faz isso? Quem faz isso é o processo 0. Ele faz aqui, ó, o processo 0 faz turn igual a 1. Então, quando o turn igual a 1, ele sai do loop, a condição do loop não faz mais sentido. Ele entra na região crítica, faz o valor, ele entra na região crítica e faz o que tem que ser feito na região crítica. E quando ele termina, ele faz o valor igual a 0. Ele diz, olha, quem vai fazer isso agora é o processo 0. Então, essa aqui é um mecanismo de alternância estrita. Será que esse mecanismo de alternância estrita funciona? Vamos ver aqui na prática. Então, nós estamos aqui no nosso programa de alternância estrita. E o que nós queremos verificar aqui é se esse programa realmente garante que, ou seja, se essa estratégia garante que nenhum caso ocorrerá em que 2 ou mais processos estejam nas suas respectivas regiões críticas. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é uma função chamada entra na região crítica. Então, essa função deve ser chamada sempre que um processo entrar na sua região crítica. Então ele vai imprimir dizendo que, olha, eu estou dentro da minha região crítica, calculo um valor qualquer, espero aí um tempo e faço teoricamente alguma coisa. O processo ele tem que se identificar quando ele vai entrar na região crítica. Ao entrar na região crítica, ele fica lá esperando alguma coisa. E existe uma função também chamada entrar na região não crítica, ou seja, eu estou fora da região crítica quando eu estou executando alguma coisa que não acessa nenhum recurso compartilhado. Estou fora e imprimo lá o número do processo, que é esse Dzinho aqui, é o número do processo, e a palavra fora. Bom, então é isso aí, fora para. Então nós temos aí 2 funções que são usadas por todos os processos e que identificam o que fazer dentro da região crítica e fora da região crítica. Então nós temos aqui o processo A, que é o thread A, né? Então ele vai fazer aquilo que nós falamos. Enquanto o turn, quer dizer, enquanto a vez dele não for igual a 0, ou seja, enquanto não chegar a vez dele, ele fica no loop infinito. Então esse ponto e vírgula aqui após o while garante que você vai ficar dentro de um loop infinito, não sai daí nunca. A não ser que o turn seja o valor dele seja 0. Aí sim, ele chama a função entra na região crítica, passando para o valor 0, que é o valor do processo, do número do processo atual. Depois que ele sair da região crítica, logicamente ele está aqui dentro, ele está chamando a função, está fazendo o que tem que ser feito aqui dentro. Depois que ele sai, ele diz que o turn agora é do outro processo, do 1, e ele chama a função da região não crítica dele, chama a parte não crítica dele, que vai ser executada. Da mesma forma, o processo B, enquanto o turn não for 1, ele fica no loop infinito, entra na região crítica, faz turn igual a 0 e entra na região não crítica. Nossa pergunta é, isso funciona? Bom, então aqui nós temos o nosso programa principal. O programa principal define 2 threads, o P0 e o P1. Cria um thread para P0, cria um thread para P1. Depois que os 2 estão rodando lá, ele faz o join para poder encerrar o programa. Então vamos ver se o nosso programa 27 vai funcionar. Vamos limpar aqui a tela. Vamos compilar nosso programa número 27. Vou chamar aqui um IP27 minúsculo. Pronto, já executamos o compilador, agora vamos executar o programa. Bom, agora vamos ver.
O processo 0, ou thread 0, ele avisa que está dentro. E imediatamente depois o processo 1 avisa que está dentro também. E aí? Já começou complicando a nossa vida aqui. Os dois estão dentro ao mesmo tempo. O processo 0 avisa que está fora, o processo 1 também. O processo 0 está dentro, o processo 1 está dentro. Está confundindo isso aqui. Então o processo 0 está fora, o 1 está fora. Não funcionou, não adianta. Os processos estão ao mesmo tempo dentro e fora das suas regiões críticas, o controle não funciona. Por que será que o controle não funciona? Então, o que nós podemos ver é que, enquanto ele vai testar o valor dessa variável, aqui turn, o outro também vai testar o valor da variável. E antes que ela mude, né, ele vai tentar, quando o valor dela muda, pode ser que o outro processo não perceba que ela mudou, né, ou ele lê o valor antigo. Então, o próprio acesso à variável turn é complexo, é complicado. Não há como você garantir que esse acesso ocorra de forma indivisível. Então, o fato dessa variável turn ser usada hora por um, hora por outro, faz fazer com que cedo ou tarde os dois leiam que chegou a sua hora, né? E aí os dois vão acessar suas regiões críticas. Não há controle, a alternância estrita realmente não consegue controlar ou impedir que o processo B entre nessa região crítica quando o processo A está lá. A despeito da loucura que nós fizemos aqui, ou seja, rodamos os dois processos e vimos que as coisas são imprevisíveis, é importante fazer uma análise a respeito da questão de que um processo não pode bloquear o outro, estando ele fora da sua região crítica. Imagine que o processo 0 seja muito mais rápido que o processo 1. Então, se o processo 1 é muito rápido, ele entra na região crítica, quando chegou a vez dele, muda o turn para 1 e volta. Mas o processo 1 ainda está lá fazendo coisas fora da sua região crítica. Quando ele tenta entrar de vez, ele não pode entrar de vez porque ele mesmo diz que o processo que deveria entrar agora é o 1, mas o 1 ainda não chegou a entrar na sua região crítica porque ele estava, no momento em que ele passou o turn aqui para 1, o 1, por exemplo, poderia estar fazendo alguma coisa fora da sua região crítica. E quando ele tentou de novo acessar a região crítica, ele não pôde mais. Por quê? Porque ele disse que a vez agora não era mais dele, a vez era do 1. Ele próprio bloqueou a sua própria entrada. Ou seja, o processo 0 disse que era a vez do processo 1, o processo 1 não entrou na região crítica, e o processo 0 também não consegue mais entrar. Então, dessa forma, é muito estranho e não pode ser usado a alternância estrita, porque ela viola a regra que diz que um processo fora da região crítica não pode bloquear um outro processo que está dentro da região crítica, considerando que o processo 1 tenha bloqueado o processo 0. Né? Na realidade, o que aconteceu foi que o processo 0 bloqueou a si próprio. Né? Então, essa alternância estrita, ela realmente tem muitos problemas e ela não pode ser utilizada para garantir a exclusão mútua. Até que finalmente apareceu uma solução de Peterson, que é uma solução que apareceu também após uma outra solução chamada de Dexter. Mas a solução de Peterson ela consegue fazer com que um processo dentro de sua região crítica não bloqueie, ou mesmo fora da sua região crítica, não bloqueie o processo que está tentando entrar na região crítica. Então há uma solução do problema com o Peterson e nós vamos ver como é que essa solução funciona. Então, em primeiro lugar, o Peterson ele faz o seguinte: ele cria a variável, usa uma variável sua vez, que é o turn, né? Tudo bem. Mas ele cria uma lista de interessados. Então, uma lista de interessados de tamanho n, no caso aqui n igual a 2 processos. Essa solução que nós vamos ver é para 2 processos. Existem soluções genéricas, você dá uma pesquisada na internet e você vê a generalização desse programa para n casos. Nós vamos mostrar aqui apenas para 2 casos, para casos de 2 processos. Então existe uma função chamada entra na região crítica,
que recebe como argumento o próprio processo que entrar, e ele define uma variável int como sendo o outro. Obviamente o outro é 1 ou 0, então se o que chegou é 1, o outro é 0 e vice-versa. Né? Um é 1 menos o outro. A matriz de interessados coloca índice o processo que chegou, que quer entrar na região crítica, como verdadeiro. Então essa matriz de interessados diz apenas se os processos 0 ou 1 estão interessados ou não. E tem a outra variável turn que diz que vai ser igual ao processo que está solicitando. Então, nós temos duas variáveis que são controladas ao mesmo tempo. Uma é a variável turn, que diz eu vou entrar lá quando o meu processo for a minha vez. E a outra é a variável interessados, contendo a lista dos processos que estão interessados em entrar na região crítica. O que é que o processo faz quando ele tenta entrar na região crítica? Ele entra no loop, e enquanto o turn for igual ao processo e o interessados índice outro for verdade, ele fica preso nesse laço. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está querendo dizer que o processo é a vez dele. Né? Turn é ele, foi isso que ele colocou agora. Mas existem ainda outros processos interessados. Então, se isso acontece, o loop bloqueia o processo. Quando é que ele vai sair daí? Quando não tiver ninguém na lista de interessados. É isso que vai acontecer. Quando é a minha vez, tudo bem, eu estou interessado, eu quero entrar, e o interessado em si outro é falso. Então, quando a minha vez, quando o processo for comigo, mas o interessado for falso, eu entro. Né? Então, ele sabe quando o turn não for igual ao processo, mas isso não acontece se você tiver vindo por essa sequência natural. Se você tiver vindo por essa sequência natural, o turn virou processo e o turn aqui ainda é processo. Ele pode ser modificado por outro processo e dizer, olha, o turn não é mais dele, é daquele outro processo. Aí sim, se isso acontecer, então esse processo aqui desbloqueia e entra na região crítica. Então tem duas formas de desbloquear esse laço. Com o turn não é mais a vez desse, ou quando os interessados em si, o outro não é mais true, não é mais verdade. Bom, então essa aqui é uma artimanha que ele usa para entrar na região crítica. Para sair da região crítica, ele simplesmente diz que o interessado em si, ele próprio, o índice dele é falso, ele não está mais interessado e cai fora. Quando ele cai fora, ele desbloqueia a possibilidade para outros processos. Então, essa solução aqui é a solução de Peterson que nós vamos ver agora. Vamos executar ela. Então, nós temos aqui a solução de Peterson, implementada exatamente como foi colocado no slide. Cada processo tenta entrar na região crítica, passando seu número, ele calcula o outro, atualiza a lista de interessados, recalcula o valor de turn. Obviamente que isso aqui é um acesso compartilhado a uma variável que outros processos também estão mudando esses valores. Então essas duas variáveis, interessados e turn, estão sendo acessadas por vários processos, no caso 2 processos ou 2 threads ao mesmo tempo. Então eles estão mudando, ora um processo 0 muda, ora o processo 1 muda, e aí por isso que ele tem que fazer uma dupla checagem. Ele tem que dizer que enquanto eu estou interessado, mas o outro também está interessado, eu não faço nada. Então eu estou interessado, mas também tem alguém mais interessado, então eu estou bloqueado aí. Agora, se uma dessas condições não for verdadeira, aí eu posso passar para frente. Ao sair da região crítica, eu digo simplesmente que eu não estou mais interessado. E aí eu desbloqueio alguém que esteja bloqueado nessa variável. Nós temos aqui o processo 0. O processo 0 calcula um número qualquer, entra na região crítica, imprime que está dentro, faz alguma coisa, dorme na realidade, imprime que está fora e sai da região crítica. Então nesse momento ele cai fora. O processo 1 faz a mesma coisa,
E aqui nós temos nosso main é um laço criando os processos, cria uma thread, cria outra thread, e a thread tenta entrar nas regiões críticas, se reúnem e encerra o processo. É isso que esse laço aqui faz, tem sido assim desde os primeiros laços que a gente tem testado. Vamos então aqui executar o nosso processo. Número 28. E aqui nós obtivemos uma saída diferenciada. Então observem aqui no começo. O processo 0 está dentro, e o processo 0 está fora. Ele entrou e saiu. O processo 1 está dentro, o processo 1 está fora, entrou e saiu. O processo 0 também entrou e saiu. O processo 1 entrou e saiu. E o processo 0 entrou e saiu. Não ocorreu em nenhum momento que os dois estivessem ao mesmo tempo dentro da região crítica. Então esse algoritmo de Peterson ele garante não vai acontecer o caso em que os dois processos estejam simultaneamente nas suas regiões críticas. Bom, nós vimos aí então a solução de Peterson para dois processos. Vamos ver aqui um algoritmo proposto por Lamport em 1974, que é conhecido também como algoritmo da padaria. Ele é visto aí como algoritmo da padaria, mas ele pode ser interpretado aí como um algoritmo de acesso a qualquer lugar que a gente vá hoje em dia. E qualquer lugar que você vai ser atendido hoje em dia, você chega, se apresenta, recebe um ticket, que normalmente é o número último anterior mais 1. Tá? Então, se o último recebido foi 30, o seu é 31. E o cliente com o menor ticket é chamado. Então você chega, recebe um ticket e aguarda ser chamado, certo? Pode acontecer eventualmente alguém tem o mesmo número, mas aí você controla pelo ID do processo. Quando é que a pessoa pode ter o mesmo número? É porque imagine que isso é um ambiente multitarefa, então você vai ter alguém, enquanto alguém está recebendo, alguém ainda não recebeu o número dele porque chegou na sua frente, você já está recebendo o seu e os dois estão recebendo praticamente o mesmo número. Mas isso se isso acontecer, então a identificação do processo é usada para tirar a dúvida, para selecionar. Então vamos ver como é que isso funciona mais ou menos. Então inicialmente todos os processos têm um status, e todos os processos têm um ticket. Então nós vamos calcular um status 0 para todo mundo, um ticket 0 para todo mundo, e vamos começar o processo. Né? Então o processo começa quando ele tenta entrar na região crítica. Quando ele tenta entrar na região crítica, o valor dele passa para true, o status dele. Então ele recebe um status, e esse status dele ele vai colocar o valor true. A seguir, ele pega o ticket dele vai ser o max. Essa função max te dá o valor anterior mais um, o último valor, o maior valor de todos, os tickets já dados, mais um, é o ticket que você recebe. Depois que você recebe o seu ticket, você não precisa mais dizer que está querendo entrar, você aguarda com seu status false. Pronto. Aí o que é que o algoritmo vai fazer além disso? Ele vai fazer um laço em todos os processos, para todos os processos, né, o N variando, o J variando de 0 a N-1. Primeira coisa, ele vai verificar se algum dos processos está com status true. Se algum deles tiver, ele para aqui mesmo, bloqueia. Então, se algum dos processos estiver com status true, se alguém está chegando, ele para atender quem está chegando. Se não, isso ainda considerando que nós estamos em um processo I, que é o processo que acabou de chegar, que está tentando entrar na região crítica. Então, se o ticket de J não é 0, ou seja, e o ticket do J é menor do que o ticket do I, então o processo bloqueia também. Ou ainda, né, ou o ticket do J, um processo qualquer, não é 0, o ticket do J é o ticket do I, mais o processo do J
é menor do que o processo do I. Então, nesse caso, existe um J que é prioritário em relação ao I que está chegando, que é você, e aí esse J é atendido. Então, você chega, recebe um ticket, fica aguardando. Enquanto tiver alguém com um ticket inferior ao seu, você fica aguardando bloqueado. E você só vai passar para frente, ou seja, você só vai sair dessa função e, obviamente, acessar a região crítica se essas condições todas forem satisfeitas. Para sair da região crítica, basta dizer que o seu ticket é 0 e aí você cai fora da região crítica. Então vamos lá executar isso aí. Bom, temos aqui a nossa implementação do algoritmo de Lamport, da padaria. Aqui nós temos as 3 variáveis mais importantes, que é a matriz status, a matriz ticket e a matriz de identificação dos procedimentos ou dos processos. A seguir nós temos a função max, que é ela que vai te dar o ticket. Ela vai pegar o maior valor do ticket e voltar valor mais 1. Temos a função entra na região crítica, que implementa o laço de entrada na região crítica. A função sai da região crítica. E os processos, no caso aqui 4 processos, representados por 4 threads. P0, thread 0, P1, thread 1, P2, P3 e P3. Bom, cada um desses threads vai fazer o quê? Ele vai entrar na região crítica, né? Ele vai tentar isso aqui 1 milhão de vezes, né? Vai tentar aqui 1 milhão de vezes entrar na região, 1 milhão de vezes entra na região crítica, atualiza o valor de uma variável que eu chamei variável compartilhada e sai da região crítica. Só isso. Então ele vai tentar isso aqui 1 milhão de vezes, o outro também, o outro também. Os 4 threads vão ficar tentando acessar essa variável compartilhada e vão incrementando o valor delas. Então cada um deles vai tentar 1 milhão de vezes. Vamos só testar e ver qual vai ser o valor final dessa variável compartilhada. Então vamos aqui compilar o nosso programa. E não vai ter nada demais, ele vai dizer simplesmente que o valor variável compartilhado é esse aqui. Vamos executar mais uma vez. E ele, óbvio, cada vez ele vai dar um valor diferente. Porém, o algoritmo em si está correto, ele não vai permitir que nenhum deles esteja ao mesmo tempo que o outro na região crítica. Você pode fazer esses testes aí e verificar se realmente em algum momento eles dois estão na região crítica da mesma forma como nós fizemos com o algoritmo do Peterson, a solução do Peterson. Bom, uma pausa para reflexão que a gente pode fazer agora é relacionada ao fato de a gente poder se perguntar por que as variáveis de bloqueio não funcionam. Elas não funcionam porque 2 processos, ao acessar essa variável para ler, eles podem acessá-la de tal forma que, se um deles tentar modificá-la, o outro pode ler com o valor desatualizado da modificação feita pelo valor anterior. Então, essa confusão no acesso à variável vai impedir de você ter certeza de que, enquanto um bloqueou o acesso à variável, o outro não estava lendo o valor errado e, portanto, achando que ela não estava bloqueada. Então, é o acesso à variável o problema principal que impede que as variáveis de bloqueio não funcionem. Então, para resolver esse problema, a gente precisaria de uma ajuda do hardware. Imagine, então, uma instrução, ou um equivalente a um código de operação da arquitetura do processador, que permitisse a mudança de um valor de uma variável sem que ela pudesse ser lida por mais ninguém na hora que esse valor estivesse sendo alterado. Então essa instrução seria uma instrução chamada de Test and Set Lock, TSL. Então o TSL faria o quê? Ele bloquearia o acesso, qualquer que fosse ele, a uma variável, à medida em que o valor dela
pudesse ser lido ou atualizado. Então, como isso funcionaria, então, para acessar a região crítica? Então, nós temos aqui uma rotina em assembly que mostra exatamente esse caso. Então, a função chama-se entra na região crítica, está aqui o rótulo dela, e a primeira coisa que ela faz é pegar o valor da variável de bloqueio e passar para o registrador. Então, essa operação é feita de forma indivisível, né? De forma indecomponível, de forma que não pode ser. Significa que nesse momento a variável de bloqueio não pode ser acessada por mais ninguém. Ninguém pode modificar o valor dela, ninguém pode ler o valor dela. Ela está bloqueada para acesso via TSL. Nesse momento, o registrador recebe o valor, sim, fidedigno, esse valor é correto, né? E aí ele compara esse valor com 0. Se não é igual, ou seja, não chegou a vez dele, alguém está acessando essa. Quer dizer, se esse variável de bloqueio tem um valor lá que não é 0, significa que alguém já setou esse valor para 1 e, portanto, alguém está na região crítica. Se isso acontece, então ele volta, faz um desvio para o próprio laço de início aqui, ó, para o próprio rótulo de início, perdão, e ele fica aqui dentro de um loop, aquele mesmo loop que nós vimos agora, o loop vazio de bloqueio. Então nós temos aqui um loop que pode ficar aqui indefinidamente até que a variável de bloqueio assuma o valor 0. Lembrando que todo acesso que é feito para essas variáveis de bloqueio é feito usando a instrução TSL. Portanto, o outro processo também, ao tentar acessar a região crítica, modificou a variável de bloqueio através de um TSL. Então, todos os processos utilizam TSL para acesso às variáveis de bloqueio, o que garante que a variável realmente funciona. Então, ao processo, ao deixar a região, ao valor de variável de bloqueio mudar de valor para 0, chegar ao valor 0, a TSL joga ela no registrador, é comparado, e aí o loop não continua, ela retorna e, portanto, a função que chamou esse rotina para entrar na região crítica está liberada para entrar na região crítica. Quando o código que chamou essa instrução entrou na região crítica e vai sair da região crítica, então ele executa essa parte aqui do código, chamado deixar a região crítica, que vai simplesmente colocar um valor 0 na variável de bloqueio, e aí nem sequer precisa ser com TSL. Significa simplesmente libera, daí por diante quem quiser acessar está liberado para acessar. Bom, então essa é a instrução TSL. Na arquitetura x86 do PC que nós estamos acostumados a utilizar, a instrução que se assemelha a essa é a XCHG. Então essa instrução funciona basicamente assim, ela faz um swap indivisível entre duas variáveis, ou entre uma variável e um registrador, ou entre dois registradores, e uma variável de bloqueio e assim por diante. Bom, então aqui ele faz... nós temos aqui a função entrar na região crítica. Então ela move o valor 1, aparecer o valor para o registrador RAX, faz um swap indivisível aqui do RAX com RDI, compara o RAX com 0, que agora o RAX está contendo não o valor 1 aqui, mas o valor que o RDI tinha antes de passar o valor para 1, porque veja só, quando ele fez aqui esse swap, o valor de RAX era 1 e o RDI passou a 1. E o RAX, se o RDX fosse 0, passava para 0. Se o RDI fosse 1, passava para 1. Então o RAX pode conter 1 ou pode conter 0, dependendo do valor do RDI anterior. Então ele compara o RAX com 0. Se não é igual, ou seja, o RDI não era 0, então ele entra em loop e fica preso nessa rotina que chama região crítica. Se o RDI era 0, o RAX passa a 0 e, portanto, ele não volta para esse rótulo aqui e a função está liberada, pode entrar na região crítica. Então essa é a rotina perfeitamente funcional no arquitetura x86. Para sair da região crítica, né, ele chama a função sai da região crítica, e aí ele move o 0 para o RAX sem problema e move também o 0 para o RDI. Então isso aqui é feito, ele não precisa mais testar o RAX depois, ele simplesmente coloca o valor anterior do RAX, que estava aqui era 0, passava para o RDI. E acabou. Então vamos ver agora lá na prática funcionando no nosso código. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui é a nossa função para entrar na região crítica. É uma função assembly.
Está aqui o rótulo da função, move o 1 para o RAX conforme estava no slide, move o RAX para o endereço de RDI, né, RDI apontado para RDI. A seguir, movemos o valor 0 para, comparamos o RAX com 0. Se não é igual, ele entra em loop, né? Então ele fica aqui no loop. Essa é a nossa função de entrada na região crítica, chamando aqui de TSL lock. A unlock, que é para sair da região crítica, nada mais faz do que colocar o 0 em RAX e depois no RDI, no endereço lá do RDI. Bom, com isso aqui, nós entramos e saímos da região crítica. A função que testa tudo isso aqui, está aqui a nossa função, em C. Está aqui os processos, temos aqui uma função externe, entra na região crítica, é a função assembly, que vai permitir a entrada na região crítica. A função sai da região crítica está aqui também, externe, a função assembly, que entra na região crítica, ou que sai da região crítica, no caso. Está aqui o thread processo 0, ele calcula um valor qualquer entre 0 e 50, que entra na região crítica e chama a função entrar na região crítica, a função assembly. Passando para ela a variável de bloqueio, né? Então essa variável de bloqueio é recebida exatamente no RDI, né? E aqui que está porque que o RDI estava lá, com o endereço do RDI e tal. Então ela é passada para a função assembly, vai para o registrador RDI. Então, depois que entra na região crítica, ela faz qualquer coisa lá, dorme, depois imprime que está saindo e chama a função sai da região crítica, passando para ela também de novo a variável de bloqueio, que é passada para o registrador RDI. Processo 1 faz a mesma coisa. Então ele entra na região crítica, passando a variável de bloqueio para a rotina assembly. Depois imprime que está entrando na região crítica, faz alguma coisa lá, dorme, imprime que vai sair e solicita a saída, né? Aqui nós temos a função main, que nada mais faz do que criar os threads P0, P1, cada um deles tentando acessar a região crítica, depois faz o join, depois sai. Então ela faz isso aqui várias vezes, 100 vezes, repete isso aqui 100 vezes, e nessas 100 vezes um entra, o outro entra, aí eles aleatoriamente entram nessas regiões críticas e executam. Aqui nós fizemos uma função também para compilar os dois, aqui simplesmente usando o NASM para compilar as duas rotinas em assembly, e o GCC para juntar tudo, compilar o C e linkeditar o C, as rotinas em C compiladas com as rotinas pré-compiladas em assembly. Então vamos rodar isso aqui. Compila. E aí sim, ele gerou o nosso programa 30, né? E vamos executar. E aí, ok, está aí nosso programa, funcionou. Então ele fica dizendo quem é que está entrando, quem está saindo da região crítica. Observe que não há confusão aqui, não há aquela confusão de processo 0 entra na região crítica e que o processo 1 entra antes que o processo 0 saia. Não, o processo 0 entra e sai, o processo 1 também entra e sai, o processo 0 entra e sai, e assim por diante. Então todos os processos entram e saem, ao entrarem os outros só entram depois que eles saem. No caso, o processo 1 e 0 funcionam dessa forma. Então é isso aí que nós testamos. Qual é o problema com a nossa abordagem até aqui? A nossa abordagem até aqui ela tem um problema grave, que é a questão da espera ocupada. Então a espera ocupada é uma espera em que o computador fica trabalhando, ele fica rodando as instruções lá do loop. No caso da assembly, ele fica testando, rodando e testando. E isso consome recursos da máquina, faz com que o computador fique mais lento para todo mundo. Isso é um problema real. Então seria melhor ter algum tipo de função no próprio computador que ele pudesse colocar o processo para dormir. Ou seja, um bloqueio do processo de que ele pudesse despertar mais tarde
quando necessário. Será que isso é possível? Então vamos imaginar que essas operações existam no contexto aqui de um sistema onde hajam dois processos ou threads que acessam as suas regiões críticas e que compartilham, mas que compartilham de uma maneira particular, que é um desses processos, e isso é muito comum acontecer hoje em dia, é um processo que vai ser chamado aqui de produtor. Por que esse nome? Porque simplesmente ele está gerando dados, então por isso é produtor. Ele gera dados e insere esse dado gerado num buffer compartilhado comum a ele e a outro processo. Esse outro processo é o processo chamado de consumidor. Por que o nome consumidor? Porque ele está retirando itens do buffer que foi preenchido pelo produtor. Então, o produtor insere itens no buffer e o consumidor retira itens do buffer. Então, o buffer é o recurso compartilhado, é a área de memória que esses dois processos estão acessando e, portanto, é o responsável pela condição de corrida entre os dois processos, o produtor e o consumidor. Então, como é que funciona o produtor? O produtor produz alguma coisa, gera um item e verifica se a quantidade de itens no buffer já atingiu o limite, ele dorme, porque ele não tem mais o que fazer, ele não consegue colocar itens lá. A partir do momento em que ele acorda, quer dizer, parou de dormir, saiu dessa linha aqui e vai para a próxima, ele insere o item lá no buffer e conta quantos itens, aumenta a contagem dos itens, né? Então aqui leia-se count, é o mesmo count daqui, né? Bom, se a contagem for igual a 1, ou seja, ele já tem pelo menos um elemento no buffer, né? Pelo menos um elemento no buffer. Na hora que ele passa pelo elemento 1, quer dizer, o buffer começa com o valor 0, na hora que ele passa pelo valor 1, na hora que a contagem é 1, ele acorda o consumidor, envia uma mensagem para o consumidor, ele acorde. E o consumidor, então, é disparado, acorda, se ele estivesse dormindo, né, e você estava dormindo aqui. Quando é que o consumidor ele é posto para dormir? Quando ele pega a contagem lá e coloca ela para 0. Então, se o buffer está com contagem 0, isso quer dizer que ele tem 0 no seu buffer. Então, se ele tem 0, não tem o que tirar de lá. Se não tem o que tirar, o consumidor é que dorme dessa vez. Ele fica dormindo aqui até que o produtor acorde. Ó. O produtor envia um sinal para o consumidor acordar. Acorda e remove o item. Decrementa o contador. Se o contador for igual a n-1, ou seja, se tiver pelo menos um buffer, uma posição no buffer vazia, isso quer dizer que o produtor não está trabalhando, tem que trabalhar mais. Acorda o produtor. Então ele acorda o produtor e o produtor tem que acordar para produzir o item para colocar no espaço vazio que tem lá no buffer. Ele consome o item depois disso, sem problema. Ele faz o que quiser com o item. Bom, qual é o problema com essa abordagem? Por que tem essa cruz vermelha aqui? Ele funcionaria perfeitamente bem se não acontecesse, muitas vezes, de que esse acordar aqui não possa acontecer, esse sinal de acordar não possa ser enviado para o consumidor no momento em que ele está ainda trabalhando e disposto a ir dormir. Então vamos supor que você recebe o produtor envia um sinal para o consumidor dizendo, olha, acorde. Mas só que ele está indo dormir e o acorde chega antes dele estar realmente dormindo. Então ele já estava acordado, chegou um wake up, ele foi abandonado o wake up dele e ele foi dormir. E aí ele dormiu para sempre. Então pode haver uma desincronização dos wake ups com os sleeps, né? E essa falha de sincronização do wake up com os sleeps pode fazer com que o consumidor durma para sempre e depois o produtor, vendo que não tem mais o que fazer, que encheu o buffer, também vai dormir para sempre. Então os dois processos, tanto o produtor quanto o consumidor, com esse problema do wake up e do sleep, podem ser obrigados a dormir para sempre. Então qual é a solução para isso aí? A solução
Não tem jeito, nós temos que ter uma forma de bloqueio, mas uma forma de bloquear acesso à região crítica que não implique numa espera ocupada. Ou seja, que não implique numa espera dos processos ficar rodando lá um loop vazio. Então isso foi solucionado através de uma estrutura de dados proposta por Dijkstra em 1965, chamada de semáforo. Então o semáforo seria uma estrutura de dados que contém duas variáveis. A primeira variável é um contador, e a segunda variável é o ponteiro para uma filha de processos. Sobre essas duas variáveis podem ser executadas duas operações atômicas. A operação P, ou também pode ser chamada de operação down. A operação V, ou também chamada operação up. Há características bem interessantes sobre os semáforos. É que quando a operação P, ou a operação down, é executada sobre um semáforo e o contador desse semáforo já atingiu o valor zero, então o processo é automaticamente colocado para dormir, é bloqueado e colocado para dormir. Essa é a particularidade da variável semáforo. Um semáforo, esse contador, tipicamente um número inteiro, mas ele pode assumir valores somente de 0 e 1. Nesse caso, então, ele passa a ser chamado de semáforo binário. Então, o que é o semáforo binário? É um semáforo cujos valores são apenas 0 e 1. Então, os semáforos recebem o nome de acordo com a sua utilidade. Então, se ele é utilizado para garantir a exclusão mútua, ele é chamado de semáforo mutex. Então, para entrar na região crítica, usando então o semáforo, a função entra na região crítica, tipicamente usa o semáforo mutex, sobre o qual se executa uma operação down. A operação down decrementa o valor do semáforo, e se o semáforo já tiver o valor zero, ele é bloqueado. O processo passa então para estado de dormente, né? Quando o processo sai da região crítica, ele faz uma operação up no mutex, no semáforo, e eventualmente os processos que estejam esperando na sinalização desse semáforo são acordados e podem entrar nas suas regiões críticas. A primeira coisa que ele faz é decrementar o contador de slots, ou diríamos assim, de itens do buffer que estão vazios. Então, quando ele vai produzir algum item, ele decrementa os vazios, porque lá ele vai colocar alguma coisa. Agora, imagine que não há nenhum elemento vazio. Se não houver nenhum elemento vazio, o produtor não pode produzir. E, portanto, aqui ele já vai ser posto para dormir. Então, o produtor é bloqueado de forma que ele não consiga continuar. Mas o contador de vazios não é zero. Então, supondo que ele vá para frente, ele vai fazer um down num outro semáforo, que é o semáforo mutex. Esse é o semáforo usado para garantir a exclusão mútua. Imaginando que nenhum outro processo, no caso, se o consumidor não estiver na sua região crítica, o mutex não estará zero e ele poderá fazer um down no mutex e entra na região crítica. E pode inserir o item perfeitamente. Agora, se por acaso o mutex for zero, ou seja, o consumidor já fez um down nele, então ele vai ser bloqueado aqui. Então tem duas chances dele ser bloqueado. Primeiro, se o contador de vazios não é zero e se a região crítica pode ser acessada. Inserir o item, ele faz um up no mutex, porque ele vai sair da região crítica, e faz um up no full. Então, fazendo esses ups no full e no mutex, ele incrementa os valores de mutex e de full e sai da sua própria região crítica, né? E o consumidor, como é que funciona? Ele faz um down no full, quer dizer, se o número de slots que tem alguma coisa lá chegou a zero, não tem nada que consumir, ele dorme aqui mesmo. Se não, ele faz um down no mutex, é o mesmo mutex que é usado para o produtor acessar a região crítica. Então, se o produto não está na região crítica, ele pode entrar na região crítica, remover um item, retirar e fazer um up no mutex,
que pode eventualmente acordar o produtor e fazer um app no empty, que vai incrementar o número de valores vazios, já que ele consumiu um item, retirou um item do buffer e vai consumir o buffer. Então, com isso, nós obtivemos uma sincronização do produtor e do consumidor. Então, por isso que muitas vezes essa matéria é chamada de sincronização de processos. Então, nós temos aí os processos sincronizados. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui ainda é a questão da ordem com que os downs e apps podem ser colocados. Se você mudar essa ordem aqui, você pode bloquear o sistema e ele não funcionar. Então, essa ordem tem que ser perfeitamente observada aqui. Uma outra coisa, outra crítica que você possa fazer aqui é se você está trabalhando com um sistema e você tem que colocar esses semáforos lá, e se você esquecer de fazer o app, né? Então, se você esquecer de fazer o app, o outro processo pode nunca voltar, conseguir entrar nas suas regiões críticas. Então, é por isso que os compiladores têm que controlar a responsabilidade do usuário na utilização dos semáforos, né? Para não deixar tudo também muito na mão do programador. Então aqui nós temos o que são os mutexes, né? Os mutexes são essas variáveis que controlam o acesso à região crítica. Ela pode ser feita aqui como nós tínhamos feito com as instruções TSL, né? Nós vimos aqui já outras vezes com a própria instrução TSL. Então está aqui o exemplo que a gente implementou ele com XCHG, né? E em pthreads, que é essa biblioteca que a gente está utilizando aqui, ele tem um conjunto de elementos para trabalhar com mutexes. Então os mutexes são o quê? O pthreads tem uma função chamada init, que cria o mutex, destrói o mutex existente, lock, que obtém uma trava, né, que o try-lock ele tenta obter uma falha, mas quando ele não consegue ele dá uma falha, e o unlock quando ele libera uma trava. Tudo isso são exemplos de uso desses mutexes, né, que são esses semáforos binários. Então nós temos aqui a criação de variáveis de condição, a destruição de uma variável de condição, um wait, né? Wait equivale a bloquear a se espera por um sinal, né? O sinal sinaliza um outro thread e o desperta. Esse broadcast sinaliza múltiplos threads e assim por diante. Vamos mostrar aqui um exemplo do uso do produtor e consumidor usando o mutexes do pthread, né? Então vamos ver aqui. A primeira coisa é no produtor, a primeira coisa que ele faz é solicitar o bloqueio. Então ele usa um mutex, né, solicita um lock para um mutex. A seguir, ele bloqueia também se o buffer está cheio. Se o buffer está cheio, ele não pode mais produzir, então ele fica numa espera condicional. O pthread condicional wait em cima de duas variáveis. Uma coisa é o mutex, o próprio mutex, variável mutex, e outra coisa é a variável condicional p. Essa variável aqui vai verificar, né, é uma variável que vai ser utilizada para contagem do próprio buffer, né? A seguir, se ele foi liberado isso ele fica aqui no loop, então no loop, mas esse loop aqui se trata de uma ligeira diferença com relação à espera ocupada, porque ele está aguardando com uma espera do pthread, né, conditional wait. Então vamos lá. A seguir, liberado isso aqui, ele acorda o consumidor, porque ele já colocou, ele preencheu o buffer, né, porque depois que sai do while ele preenche alguma coisa com o buffer. Depois ele acorda o consumidor e libera o mutex. Então essa função unlock libera o mutex, essa função signal acorda o consumidor. Então é isso que funciona aqui usando os mutexes. O consumidor usando mutexes, ele vai entrar, portanto solicita um bloqueio da variável mutex.
Ele também vai ficar aqui na espera em torno de duas variáveis, que é o próprio mutex e essa variável que vai te dizer se o buffer tem alguma coisa lá para consumir. Se ele for liberado disso aqui, então ele faz o que tem que fazer, consome e depois libera o produtor. Então, ó, o condicional C é o que ele aguarda para ser liberado e o condicional P é o que ele libera o produtor. Então, o condicional C quer dizer condicional do consumidor, o condicional P, condicional do produtor. Ele libera o acordo do produtor e libera o mutex. Então, vamos ver aqui no nosso código, né? Vamos lá. Antes de ver a questão dos mutex no pthread, vamos ver o semáforo propriamente dito, né? Sem compromissos com os mutexes. Vamos ver aqui o semáforo no próprio pthreads. Então vamos ver aqui o produtor e consumidor usando semáforos. Então nós vamos começar aqui o semáforo, para declarar um semáforo no pthreads, a gente usa a estrutura sem T, sem underline T. Então nós estamos definindo um semáforo, tipo semáforo, um valor para vazio, um valor para cheio, um valor para vazio, um valor para mutex. Né? Embora aqui vamos ter um outro capítulo de mutex lá na frente, mas a gente pode criar um semáforo mutex aqui sem problema, com o nome mutex, para a gente usar com acesso à região crítica. Então vamos definir aqui o tamanho do buffer, 40. Aqui o buffer, né, a matriz tamanho n. Vamos criar uma variável i igual a 0 para ser usado no próprio buffer. Aqui uma pequena função que nós usamos, que vai ser um outro thread, né? E simplesmente vai imprimir o valor do buffer. Vai ficar imprimindo, o objetivo dele é ficar imprimindo o valor do buffer. O buffer são 40 caracteres, então ele vai imprimir os valores, né, do buffer em si, dentro desse laço aqui, ó. Então, dentro desse laçozinho pequenininho aqui, ele vai imprimir os valores do buffer em si e mais um caractere. Esse caractere aqui, que ele vai imprimir, no primeiro printf aqui, é o identificador do próprio processo em si, que vai imprimir o buffer, né? Produtor consumidor. Então, PC, produtor consumidor, se é produtor ou se é consumidor, ele vai imprimir aqui. Então, na hora que você estiver executando o produtor ou consumidor, ele vai saber que está executando o produtor, mas vai imprimir o buffer assim mesmo. Bom, vamos lá. Na verdade, não, a nossa implementação anterior era um thread nesse lugar, mas aqui não necessariamente vai ser um thread. Vamos ver aqui, não vai ser só, vamos usar apenas 2 threads. Então, vamos lá. Então, essa função aqui, printBuffer, vai ser chamada ou pelo produtor ou pelo consumidor para imprimir o valor do buffer. Então, nós temos aqui o produtor. O produtor, ele fica no loop infinito, aqui embaixo. Ele vai gerar um número qualquer, randômico, até 5.000, para dormir um pouquinho, para a gente estar usando isso aí sempre para poder tornar os processos individuais, diferentes uns dos outros, de forma que eles possam ter uma velocidade de execução diferente. Então, cada um deles vai dormir um tempo, e dormindo aí 10 segundos, 20 segundos, ou 1.000 segundos, 1.000 milissegundos cada um. Senão no sleep para ele dormir tantos milissegundos, no caso até 5.000 milissegundos, né? Então eles dormem aí um intervalo de tempo aí, qualquer, e depois sim, aí ele faz a operação que a gente viu lá no código, no pseudocódigo do produtor, que é o down. Então o down em pthreads, o comando é samewait. Então ele vai dar um down no vazio, samewait no vazio, vai dar um down no mutex e vai colocar lá, inserir no buffer em si um valor qualquer, aleatório, um número aleatório qualquer. Depois ele vai imprimir o valor do buffer, aí sim ele vai passar o pzinho, caractere para a função printBuffer, que o printBuffer vai imprimir o conteúdo do buffer e vai recalcular o ponteiro do buffer. Esse izinho aí, quer dizer, se o ponteiro do buffer já atingiu o limite, ele vai começar de novo.
Cada vez que ele colocar um valor no buffer, ele incrementa o i. E se o i for maior do que n-1, o i é igual a n-1. Então o i ele não passa do último, né? Então vamos lá. Depois ele faz o post mutex, ele libera o mutex e incrementa o cheio. Então essa aqui é a operação, as operações aqui down e as operações aqui up, né? Com nomes diferentes por conta da implementação do pthread, que é diferente. Então vamos lá. Aqui nós temos a função consumidor. A função consumidor faz a mesma coisa, né? Faz operações de down no cheio e no mutex, consome alguma coisa, retira alguma coisa do buffer. Retirar para a gente significa colocar lá o valor -1, para dizer que não tem nada lá. Imprime o valor do buffer, então o buffer vai ter, quando tiver -1, significa que aquele valor foi consumido, não está mais lá. Decrementa o ponteirinho, ponteiro do buffer. Se obviamente esse ponteiro do buffer for menor do que 0, ele fixa em 0, ele não passa de 0. E faz os ups dos semáforos, que ele fez os downs agora há pouco. Então pronto, essa aqui é a implementação de semáforos, de produtor consumidor usando semáforos no pthread. Primeira coisa, inicializamos os semáforos. Né? Primeira coisa, o buffer todo vai ser colocado o valor -1, na realidade para dizer que está vazio. Então o valor vazio lá no caso vai ser -1. Podia ser 0 se quisesse, né? Não tem, isso é uma coisa arbitrária aqui. Né? Aí sim, inicializamos esses 3 semáforos com semi-init. Criamos os threads produtor e os threads consumidor. Então criamos um thread produtor, um thread consumidor e depois fazemos o join para poder encerrar o programa e assim por diante. Então está aqui o programa consumidor e produtor usando semáforos POSIX, né? Usando semáforos da próprio POSIX. Ok, então vamos executar. Esse é o 32. Não, escutei aqui, faltou. Pronto. Então o P32 foi gerado. Vamos executar aqui. Então aqui a gente tem uma coisa muito interessante. É que a gente está vendo aí a evolução do produtor e do consumidor. Então se a gente tem uma pausa aqui, a gente vai ver, uma pausa aqui. Pausa, mas ele continua. A gente vai ver que hora aparece o P, hora aparece o C. O P quer dizer, o produtor, está sendo gerado, e o C é o consumidor. Vou dar uma pausa mais séria aqui. Pronto. Então o P ele gerou dados e foi preenchendo os dados. Né? O produtor vai preenchendo os dados com números inteiros aleatórios, até 10. E o consumidor vai consumindo os dados e onde ele consome ele deixa um rastro lá que é o -1. Então você vê que o produtor avança colocando dados e o consumidor retorna retirando os dados e colocando -1. Então é assim que nosso produtor vai funcionar, né? Agora colocando, você vê que os -1 eles diminuem e aumentam, né? À medida que o produtor fica mais rápido ou mais lento. E o consumidor fica mais rápido ou mais lento também. Por que o consumidor e o produtor ficam mais rápidos ou mais lentos? A gente viu porque todos eles têm uma funçãozinha no começo, que é o nano-sleep, que faz com que ele durma um tempo aleatório. Esse tempo aleatório é calculado aqui. Então, quando ele calcula um tempo aleatório e dorme um tempo aleatório, ele muda a velocidade com que o produtor ou o consumidor estão colocando os dados no buffer. E aí, com essa mudança de velocidade, o buffer fica mais rápido ou mais lento, o produtor fica mais rápido ou mais lento. Quando ele fica mais rápido, ele avança para a direita. Quando ele fica mais lento, o consumidor avança para a esquerda. Então, essa é a lógica do produtor e do consumidor. Agora vamos ver usando as funções mutex do próprio pthreads, né? Nós usamos os semáforos. Agora vamos ver os mutexes.
Então nós temos aqui o programa como a gente já viu no slide. Então aqui, ao invés de criar semáforos, eu criei os próprios mutexes. Então pthread mutex, as variáveis condicionais, condicional C e condicional P, que são variáveis de sinalização. O buffer foi do mesmo jeito, né? O buffer basicamente é a mesma coisa, né? Então o buffer aqui está imprimindo ainda o valor do buffer. Está aqui o produtor, ao invés de usar o semáforo direto, eu usei já o mutex, né? Então eu crio o mutex lock e crio os condicionais de espera nas variáveis P e mutex. Então isso aqui bloqueia se o buffer está cheio, obviamente, né? Então enquanto o i for maior do que n-1, enquanto o i for maior que n-1, ele fica bloqueado nessas duas variáveis. Quando ele é desbloqueado por quem? Ele é desbloqueado pelo consumidor, né? O consumidor desbloqueia ele nessas duas variáveis. Coloca um valor lá no buffer, imprime, recalcula o ponteiro para o ponteiro que é usado para preenchimento do buffer e sinaliza as variáveis condicional C e mutex. Condicional C vai acordar o consumidor e o mutex também vai liberar o consumidor para entrar. Então aqui é como se fosse um down duplo, né? Esse condicionador wait aqui é um down duplo e esse aqui é um up separado, como se fosse um up separado. Na verdade é isso mesmo, um unlock para o mutex aqui e um signal para a variável condicional. Então o signal sinaliza que essa variável libera para essa variável aqui. E o unlock é um up no mutex. Então, com esse signal e com esse unlock, o consumidor estará apto a entrar. Quem é o consumidor? Está aqui o consumidor. Então o consumidor faz a mesma coisa. Então quando o i for menor que 0, ele fica bloqueado aqui nessas duas variáveis. Aí, quando ele é desbloqueado, ele consome, retira um elemento buffer, coloca lá -1, imprime o buffer. E quando ele sai, assim verifica se o i é menor que 0 para o i ficar 0, ponteirinho do buffer. Aqui ele acorda o produtor e aqui ele libera o produtor para entrar na região crítica. É a mesma coisa do outro processo, do programa, só que usando essas variáveis mutex, essas facilidades mutex do próprio pthreads. E eu acho que a forma do semáforo parece ser um pouco mais simples do que essa aqui, por causa dos comandos que são menores e mais simples. Mas fica ao gosto de cada um, se a pessoa quer usar diretamente os mutexes ou se quer usar os semáforos separados. Vamos então executar. Vamos limpar aqui. Isso aqui vai ser o 33. E pronto. É a mesma coisa, né? E aí é o mesmo programa, funcionando do mesmo jeito, só que foi escrito de uma forma diferente, usando os mutexes. Pronto. E por hoje é só. A gente continua na próxima aula falando sobre sincronização de processos.